Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou conversar com vocês sobre técnicas de estudo, mais especificamente estudo em sala de aula. Estudo em sala de aula? Tem como pensar nisso, professor? Tem. Quais são as melhores estratégias de estudo em sala de aula? O que você deve fazer em sala de aula quando você está assistindo a uma aula? Vou pensar o seguinte, existe uma tendência natural de todo ser humano à dispersão. Você está assistindo uma palestra, uma aula, a tendência natural é você dispersar, né? Então o que você deve fazer para tentar inibir a dispersão? Para inibir a dispersão, o que eu faço, professor? Bom, existem alguns mecanismos que permitem com que você mantenha mais foco. Mantendo o foco, você consegue eliminar a dispersão. Então, uma dica bastante simples é que você procure anotar tudo o que é passado durante uma aula. Você deve anotar não só o que o professor coloca numa apresentação ou o que ele coloca na lousa, como também o que ele fala. O simples ato de você pegar uma caneta e tentar anotar tudo vai manter você mais ligado e com maior foco na aula. Tá? Então, primeira dica, procure anotar tudo. Segunda dica, procure usar uma escala de cores na hora da anotação. Isso é importante por dois motivos. O primeiro motivo é que estimula a sua memória visual. Você fazendo um caderno colorido para você, sua memória visual acaba sendo estimulada, isso facilita no seu processo de memorização. O outro fator é que o simples ato de você ter que fazer a troca de cores, então o professor usa um giz laranja. Poxa, você não tem uma caneta laranja, mas você vai pegar a caneta vermelha. Então a laranja do professor é a vermelha para você. O simples fato de você estar trocando a cor da sua caneta, além de te manter acordado, está fazendo o seu cérebro funcionar. Você tem que pensar numa fração de segundos que cor você vai usar para acompanhar a troca de cor do professor. E isso te mantém também mais em foco, te mantém mais acordado. A próxima dica na verdade a próxima dica ela vem a partir de uma pergunta que muitos alunos acabam fazendo, mas e para anotar aquilo que o professor fala? Eu não consigo anotar tudo, não dá tempo, eu perco. A dica é bastante simples. Para aquilo que o professor fala, procure utilizar lápis, lapiseira, enfim, e tente escrever o máximo que você conseguir daquilo que ele fala. Então ele não colocou uma informação na lousa, mas ele começou a contar uma história. Você tenta anotar essa história a lápis, não tem problema. Você vai perder possivelmente pedaços dessa história, não há problema que você perca esses pedaços. Mesmo perdendo esses pedaços, você coloca 3 pontinhos, continua a partir da onde você conseguir e certamente isso aumenta a sua conexão com a aula, isso aumenta a sua ligação com o professor, independente de você ter perdido algum pedaço ou não. Essa é uma estratégia que permite com que você fique a maior parte do tempo ligado, conectado à aula, né? Evitando aí essa dispersão natural, né? Muitas vezes o professor está lá escrevendo, falando, você está acompanhando no começo, mas de repente sua mente vai para outro local. Você evita isso a partir dessas simples técnicas de procurar promover a anotação. E para a gente finalizar, uma dica final aí para vocês é: participe da aula. Participe da aula. O ato de participar da aula permite com que você tenha um maior processo de aprendizagem e também permite com que você fique mais concentrado. Então, quando for feita alguma pergunta, procure responder, né? Quando for solicitada alguma atividade para você em sala de aula, procure realizá-la. Tudo isso certamente aumenta a sua concentração, aumenta a sua conexão e você consegue ter maior eficiência em sala de aula, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Boa sorte, bons estudos, boas anotações em sala de aula. Até mais.